Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sou Neliana Figli e você está assistindo ao programa Novo Mundo com Vida, em sua terceira temporada. Em nosso programa abordamos diversos assuntos relacionados à saúde mental, com destaque a temas como a dependência química e comportamentais. Receberemos em nosso programa profissionais especialistas, médicos, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas e também de diversos outros segmentos, como justiça e educação, entre outros. A lista é bem grande. Nosso programa é gravado e transmitido pela emissora Com Brasil TV. Você pode assistir nossa programação nos canais Oi, pelo canal 28, Vivo Fibra, no canal 239, Nossa TV, canal 20, Sky, canal 28, Claro Embratel, canal 3 e também pelo sinal aberto digital para toda a Grande São Paulo no canal 53.2. Muito importante, nossa participação é isenta de conflitos de interesse. Nosso objetivo é levar informação de qualidade para você, como um serviço de utilidade pública. Programa Novo Mundo com Vida começa agora. Fica com a gente! Programa Novo Mundo Convida. Para mais um episódio com vocês, é uma honra estar aqui, principalmente é uma honra estar dividindo esse espaço com o Lucas Roncati. Lucas, é um prazer te ter aqui. Foi um aluno meu, um aluno exemplar e hoje é um profissional referência na área. Lucas, muito obrigada pela tua presença. Olá. Nós gostaríamos, sempre nós pedimos para que você se apresente e conte para a gente, para aqueles que nos assistem, como que você começou a trabalhar nessa área, como que surgiu o teu interesse e o teu percurso. Legal, que honra minha de estar aqui, uma alegria, você sem dúvida é para nós todos psicólogos, mas para nós ligados aí ao movimento da recuperação de pessoas que têm esse transtorno por uso de substâncias, você é uma referência muito importante, então me sinto muito lisonjeado de estar aqui. Eu quero cumprimentar a todas as pessoas que nos escutam, para contar brevemente, essa minha jornada profissional se aproxima no ano de 2009, quando eu começo um trabalho com pessoas ali que estavam numa situação de vulnerabilidade em uma comunidade terapêutica. Um pouquinho depois disso, eu tive a oportunidade de fazer o curso da Febract, que à época era uma grande referência para nós que queríamos trabalhar nas comunidades terapêuticas. E nesse fazer de conselheiro em dependência química, nesse fazer de uma pessoa que estava lá próxima da realidade dos que estavam enfrentando, que eu fui discorrendo a minha formação, fui fazer a minha graduação em psicologia, depois me especializei em dependência química. Então, a minha trajetória profissional perpassa bastante pelo tema da recuperação, pelo contato com as pessoas. Então, essa foi a vivência que eu fui construindo. Aprendendo na prática, né? Aprendendo na teoria, prática. Mas na prática principalmente, né, Lucas? Exato. Acho que essa é uma ótima referência. Eu atualmente estou na direção executiva da Febract, que é uma organização que eu venho aí nesses 16 anos me relacionando de diferentes maneiras, e essa trajetória na Febract me permitiu justamente essa interface que talvez seja mais importante, na minha opinião, que é como a gente consegue materializar essa teoria, como a gente consegue pegar o que a gente escuta de um professor na universidade, na especialização, num curso breve, e levar para a pessoa em atendimento. Então, esse talvez seja o nosso grande desafio, o mote do nosso trabalho, né? Como a gente pode ajudar melhor as pessoas a fazerem aquilo que a gente conhece como teoria, como melhor prática. Fazer essa ponte para que a pessoa consiga seguir um caminho e crescer.
promovendo saúde, né, Lucas? Principalmente. Exato. Mas você trouxe um conceito importante, né? Assim, no Brasil esse conceito é muito desconhecido, que é o conceito do conselheiro em dependência química. Nos Estados Unidos a gente sabe que existe regulamentação, na Europa é muito comum. Agora aqui no Brasil, quando a gente fala conselheiro em dependência química, muitas vezes as pessoas torcem o nariz, não entendem direito. Então, gostaria que se você poderia explicar um pouquinho sobre esse conceito, Lucas. Legal, uma ótima abordagem, Liliana. Talvez eu me tome de um breve elemento histórico para dizer que como esse funcionamento das comunidades terapêuticas se deu em uma época em que nós descobrimos enquanto sociedade essa profissão, descobrimos enquanto sociedade essa intervenção. O Brasil talvez tenha associado demais a figura do conselheiro com uma pessoa em recuperação exclusivamente. Perfeito. E notadamente anulado a necessidade de qualificação desses profissionais. E isso não é nenhum demérito às pessoas em recuperação ou tampouco às irmandades que defendem esse potencial terapêutico do sujeito em recuperação. Mas nós não poderemos desconsiderar que a figura do conselheiro terapêutico perpassa por uma experiência teórica mais consolidada, que pode ser muito bem elucidada quando está associada a uma prática de recuperação Sim. individual. Esse sujeito que está em recuperação tem um potencial Sim. enorme para fazer essas conexões. E eu colocaria ainda mais um elemento que dificultou, já caminhando para o conceito do conselheiro em dependência química, que foi a falta de regulamentação profissional que o Brasil enfrentou. Então, para mim, esses 3 pontos do elemento histórico, desculpa de ter excedido um pouquinho aí nesse resgate, fizeram com que muitas vezes a gente não soubesse de fato de quem a gente está falando quando a gente está falando de um conselheiro terapêutico. E esse papel do conselheiro terapêutico está, sim, nas instituições e é muito importante em uma comunidade terapêutica, em uma clínica, um centro terapêutico, essa figura da pessoa que está mais próxima da pessoa em acolhimento, mais próximo do cotidiano desse indivíduo, mas se nós dissociarmos isso de alguma técnica, a gente pode dizer que seria até iatrogênico, nós não conseguiríamos Perfeito. Alcançar aquilo que a gente espera. Então, olhando para os princípios que a UEACCAD e o ISUP desenharam lá nos capítulos universais do tratamento, no UTC, nos de prevenção tem um pouco de dúvida se aborda o papel do conselheiro terapêutico, mas do tratamento seguramente sim. A gente enxerga, como conversávamos, né, a experiência de outros países que tem nesse conselheiro terapêutico uma figura central no cuidado ambulatorial, algumas vezes em pessoas que requerem outros tipos de acompanhamento e que não necessitam ou não alcançam uma internação. Então, nós compreendermos a figura do conselheiro terapêutico com uma qualificação técnica pré-estabelecida. A gente precisa definir que conceitos nós vamos considerar como o mínimo necessário para alguém ser um conselheiro terapêutico. Mesmo que a gente não tenha uma regulação de legislação no nosso país, a gente pode estabelecer uma referência técnica. Até para poder caminhar para essa regulamentação. Para sustentar um pedido de regulamentação Perfeito. Que hoje seria inviável, né, justamente por uma espécie de panaceia que a gente tem de tantos fazeres com esse nome, e que a gente tenha a maturidade ética de nos declinar, de validar qualquer forma de burlar esse papel do conselheiro terapêutico, porque seguramente quando nós estamos diante de uma formação mesmo que séria, como é o curso da FEBRACT, como foi o curso de conselheiro de outras instituições, como da Uniad, do próprio governo federal, mas que a gente não valide em hipótese alguma que um curso breve, seja de 60 horas como o da FEBRACT, ou de um dia, como alguns absurdos que a gente vê por aí, mas que isso por si só seja suficiente para formar um conselheiro terapêutico, que seguramente não é. Um curso livre é um curso livre, uma formação complementar para todos os profissionais. Perfeito, acho que é super importante você falar isso, e assim, principalmente para a gente que lida no tratamento direto com dependentes químicos, eu sempre digo, o conselheiro, ele tem um papel central para todos os casos. Não, né, Lucas? Não são para todos os casos, mas os casos graves, casos severos, não adianta que só a psicoterapia e só o medicamento muitas vezes não vai ser suficiente.
quando a gente fala do uso de substância, a gente está falando de uma doença biopsicossocial e muitas vezes você precisa estar ao lado dessa pessoa para ela se reinserir na sociedade com segurança, né? E muitas vezes o conselheiro faz esse suporte, esse apoio como um tratamento complementar, né, Lucas? Acho que é importante a gente ressaltar isso. Muito importante mesmo, Liliana. Me cabe até um breve destaque. Eu fui buscando aqui alguns elementos que a gente já vem há algum tempo dizendo que devem fazer parte da formação de um conselheiro. Então, desde a compreensão mais técnica, estruturada ou mais científica de que conceito de doença nós estamos falando, de que conceito de transtorno nós estamos falando, da capacidade de compreender as modalidades de intervenção disponíveis, né, para essa pessoa em atendimento e para o profissional, e especificamente que ele possa garantir uma condição teórica mínima de técnicas de aconselhamento, de entrevista motivacional, porque senão, como eu havia dito anteriormente, a gente vai fazendo um efeito contrário. Uma pessoa que deveria ser um potencial transformador na vida de um paciente acaba funcionando como uma âncora algumas vezes, né? Sim. Impedindo a pessoa de se desenvolver, impedindo a pessoa de crescer. Sim, e o que eu acho importante é que assim, os referenciais teóricos, eles existem, né? Prevenção de recaída, entrevista motivacional, a psicofarmacologia, e dentro de cada área, cada um vai abordar de um jeito diferente, né? O psicólogo vai ver a entrevista motivacional de um jeito, o conselheiro de outro, claro, seguindo a linha teórica, mas com diferentes percepções justamente para dar conta desse caráter biopsicossocial. Eu acho que isso é importante. Agora, você fala muito da importância da capacitação técnica, né? Porque também a gente vai ver na prática pessoas que se recuperam e começam a se intitular conselheiros, né? Eu acho que é importante a gente destacar o trabalho dos cursos de formação da FEBRACT. Conta um pouquinho pra gente. Obrigado, Liliana. Essa é, de fato, uma abordagem que a gente precisa fazer por aqui, porque ao longo dos anos, desde a fundação da FEBRACT, o padre entendeu que a qualificação profissional, a qualificação dos serviços, era um caminho pelo qual nós alcançaríamos aquilo que a gente espera. Então, os serviços que foram se destacando, eu seguramente posso citar o Instituto Padre Haroldo, posso citar a Essência de Vida da Roseli, em Santa Catarina, e tantos outros bons serviços que a gente tem por aí, são serviços em que as equipes foram se qualificando e solidificando o seu trabalho através dessa prática qualificada. Então, entender... Baseada em evidências. Baseada em evidências. Obrigado pelo destaque. Então, entender o papel que pode ser de uma pessoa em recuperação, mas que a gente está falando de um papel profissional, que não é um ajuste para o projeto de vida da pessoa, não é porque não tinha emprego em lugar nenhum e ficou trabalhando como conselheiro, né? Como infelizmente algumas pessoas trataram por muito tempo como um trabalho marginalizado e que, de certa maneira, a carência de uma legislação específica fomentou para que isso fosse pior, porque as instituições foram se relacionando, às vezes em motes louváveis, como o da gratidão, da própria manutenção da recuperação, mas as pessoas foram deixando paralela a possibilidade de profissionalizar essa atuação, e essa profissionalização passa pela condição de trabalho que essa pessoa oferece, pelo tipo de protocolo que ele pode seguir quando ele está numa instituição. Exato. Então, a gente realmente precisa profissionalizar esse papel do conselheiro, e a formação é um caminho seguro para a gente conseguir estabelecer no indivíduo os limites que ele precisa estabelecer, porque, de fato, ele pode encontrar sua recuperação aonde quer que seja. Exato. Então, a gente já conseguiu romper com isso, né? Não é só lá na comunidade terapêutica que a pessoa se recupera, ela também se recupera no consultório, outros com experiências mais espiritualistas e tantas outras intervenções que hoje tem disponíveis, mas que não pode nos distanciar de estabelecer parâmetros bastante claros da função dessa pessoa, de quais os limites da sua atuação. E eu vou me estender um pouquinho, talvez pela minha prática ter sido ao contrário, por eu ter ido primeiro para o fazer profissional e depois para a graduação. Quando eu comecei a atender como psicólogo, especialmente depois da minha especialização, isso foi como se abrindo em um leque de luz, assim, que inúmeras pessoas vão se recuperando de outras maneiras, com outras limitações,
E aí eu fortaleço, né? Quanto fica melhor protegido um sujeito bem vinculado com um conselheiro, seja num tratamento ambulatorial ou numa internação, mas como ficar bem protegido por esse vínculo, por essa relação, por esse suporte. E a gente recebe, como psicólogos e até mesmo os médicos, recebe uma pessoa mais madura quando bem referenciada com um conselheiro no tratamento. Então, acho que também cabe esse destaque. Não, eu acho que é perfeito, é perfeito. E acho que a gente não deve também perder de vista, né, Lucas? Tem um estudo clássico na área de uso de substâncias que mostra que 40% procura tratamento. Os outros 60%, uma parte morre, mas grande parte se recupera sozinho. Então, assim, a gente recebe 40%. Claro que a gente tem que pensar que uma parte morre, porque dependência química mata. E aí é que entra o papel das comunidades terapêuticas, dos conselheiros, muitas vezes da internação, porque quando a pessoa não tem condições de decidir, né, porque ela está altamente debilitada e adoecida pela doença, a saúde tem que entrar. Né? A saúde tem que entrar. E eu entendo que os conselheiros muitas vezes vão funcionar como alguém que vai dar suporte e direcionar os passos daquela pessoa com mais segurança. Legal. Muito bom. Agora, queria que você falasse um pouquinho dos cursos de formação da FEBRACT. Legal, Neliana. A FEBRACT atualmente, desde a pandemia, em 2020, nós desenvolvemos uma plataforma virtual de ensino, que vocês encontram aí nos nossos sites, né, no ead.febract, e nós tentamos, à época, primeiramente eu e o Pablo, depois eu e o Ricardo, outros profissionais que a gente foi conversando, a gente tentou respeitar a necessidade, à época, de fazer as formações exclusivamente online, sem que nós pudéssemos perder a essência que o curso da FEBRACT sempre teve, que era de promover uma transformação nas pessoas. Isso é muito comum. As pessoas dizem, nossa, fui pro curso do padre, né, como era dito antigamente por conta do padre Haroldo, e voltei transformado, encontrei uma coisa muito rica. Então, nós procuramos, né, transmitir as nossas formações de maneira exclusiva, então a gente faz cursos ao vivo, a pessoa pode usar o recurso de assistir essas aulas gravadas, mas a gente não transmite o mesmo curso para outro público. Então a gente foi fazendo turmas novas, o que é bastante custoso para nós enquanto instituição, porque a gente fica permanentemente gravando novas aulas, atendendo novas turmas. Mas que mostra o cuidado que vocês têm. Perfeito, obrigada por essa consideração, porque para nós era justamente isso que a gente queria. É importante ter alguém que tem uma referência técnica, histórica, como a Laura, e é importante também ter alguém que está lá no chão da comunidade terapêutica, como é a Roseli. Então, conseguir esse híbrido dos nossos cursos, que hoje estão estruturados, a gente chama em módulos, né? Eles estão estruturados em 2 etapas, módulos 1 e módulos 1 e 2, com uma referência que também está lá nos capítulos universais do tratamento do UTC. Todos os nossos docentes de base, a gente tem professores convidados, como você, a Clarice e outras pessoas que transitam com a gente, mas os nossos professores de base todos fizeram essa formação do UTC, a gente passou uma semana na Bolívia e depois ao longo do ano fomos estudando de maneira assíncrona para conseguir que o curso da FEBRACT representasse, e é como hoje ele está estruturado, o contínuo do cuidado. Então, a pessoa que vai para o curso da FEBRACT hoje, ela não vai encontrar um manual de como ser monitor de comunidade terapêutica. Sim, ele vai perfeito. encontrar uma estratégia da qualificação profissional de pessoas que atendem dependência química. Então, talvez nós, como psicólogos, vamos beber de uma fonte no mesmo curso, diferente de alguém que acabou o seu processo de recuperação e intenciona trabalhar, ou ainda de alguém que já está atuando como conselheiro. Então, desde a conceituação do transtorno até os processos de reinserção social e prevenção à recaída, tal qual a dependência química, como chamamos por tanto tempo, estabeleceu um contínuo de gravidade, nós procuramos estabelecer um contínuo de recuperação ao longo do curso para que a pessoa saia munida de um pouco de informação em diferentes áreas. Mas eu quero fazer um brevíssimo destaque
da importância do que a gente fala no curso, que seja uma porta de entrada para novos conhecimentos, e não um curso fim. O curso da Febract é um curso meio. É um curso para a pessoa ir lá e falar, tô precisando fazer uma faculdade, tô precisando fazer uma especialização. Então, essa tem sido a nossa tônica. A pessoa entender, tenho muito ainda que estudar, né? Esse é o universo. E é um curso que eu super recomendo, um curso sério, como vocês mesmos perceberam, é pensado, é embasado. Eu tenho a honra de dar entrevista motivacional e faço isso com muito prazer e muito orgulho. Lucas, acho que é importante a gente poder explicar para aqueles que nos assistem o que é o tratamento de uma comunidade terapêutica. Que ótima pergunta. E eu vou daqui para trás, né? Porque a gente talvez não consiga negligenciar alguns elementos históricos, mas hoje nós estamos numa comunidade terapêutica, como temos dito, técnica e eticamente estruturada. Então, a comunidade terapêutica de referência para nós é um espaço seguro, um espaço protegido, tecnicamente orientado, que é capaz de desenvolver programas individualizados que alcancem as pessoas na necessidade da sua reinserção social, protegidas do abuso de substâncias. Então, hoje, a comunidade terapêutica é uma comunidade terapêutica integrada a uma rede de serviços. E, se você me permite voltar um pouquinho na história, porque quando a gente... Quando isso acontece no Brasil, eu não consigo não visualizar, né, que nós estamos na década de 70. E na década de 70, o que tinha de recurso disponível não incluía o SUS. Nós não tínhamos, a gente estava lá naquele ensaio das IAMPs, das caixas de pensão do Vargas, com assistência médica só para quem trabalhava. E não é só quem trabalha que adoece. Então, as pessoas que foram acometidas de alcoolismo e transtorno por uso de outras substâncias nessa década foram tratadas como caso de polícia ou como loucos. E foram para os manicômios marginalizados. O surgimento da comunidade terapêutica nesse cenário representou um grande tipo de tratamento, muito provavelmente porque foi o único por muito tempo. Quando a gente olha o timeline da legislação no Brasil, a gente tem as comunidades terapêuticas em 78, uma política de drogas em 98 e uma regulamentação de CT só em 2001. Então, esses 30 anos de desassistência fizeram de fato que as comunidades fossem se distanciando daquilo que o De Leon chamou de um método das comunidades terapêuticas, né? Entender o uso dessa comunidade terapêutica como um recurso para essa pessoa se recuperar. Então, a comunidade terapêutica é bastante mais uma forma de fazer do que um lugar. A gente poderia ter uma metodologia de comunidade terapêutica em diferentes espaços e não só num espaço de internação como a gente tem. E essa profissionalização ao longo dos anos foi permitindo que a gente enxergasse também mais qualidade no que era oferecido. Então, quando vou citar aqui o estudo da Kátia, coordenado pela Clarice, a Kátia Izukawa, coordenado pela Clarice, a Clarice mapeou nesse estudo os eixos principais da resolução do CONAD, que compõem o que deve ter ou não uma comunidade terapêutica. As pessoas que foram submetidas aos 5 eixos estabelecidos pelo CONAD, elas tiveram 7,8 vezes mais chance de reinserção social. Então, explica quais são os 5 eixos, Lucas. Legal. Uma pessoa que precisa ser submetida a cuidados e acompanhamento profissional dentro dessa instituição, atividades de lazer, atividades de qualificação profissional, de assistência espiritual e também de suporte familiar. Então, nós estamos dizendo aqui, e isso ficou claro com as evidências que aparecem no estudo da Kátia, que não é que 12 passos funcionam ou não. Não é que uma intervenção religiosa funciona ou não, que uma intervenção psicológica funciona ou não. É que quando elas trabalham integrada, elas funcionam muito mais. Então, a pessoa que recebe esse cuidado, tal qual a gente faz no consultório, né? A pessoa vem, a gente fala, procura um médico, vai fazer uma atividade física, uma atividade que te dá prazer, porque a gente vai compondo estratégias que ajudam essa pessoa a melhorar. Então, nós temos pensado essa comunidade terapêutica hoje, ética e técnica
tecnicamente estruturada como uma metodologia de auxiliar as pessoas no processo de reinserção social. E eu acho interessante complementar a tua fala, quando você fala de espiritualidade, a gente não está falando de um credo específico, não é uma doutrinação, não é uma lavagem cerebral, é você acreditar em algo, é você ter fé, é você ter esperança, né? Os 12 Passos trabalham a fé, o acreditar no poder superior que contém, que a própria pessoa, que todos nós temos, né? Eu acho que isso é importante também ressaltar, porque senão fica um mito de que toda comunidade terapêutica tem que seguir determinada religião, tem que ser tal caminho, e não é isso, né, Lucas? Exatamente. Como é que você vê essa questão? Eu até acho que paguei uma conta que não era minha, porque a gente por um tempo acabou recebendo um ataque de que estávamos sendo contrários às religiões e de que estávamos combatendo as religiões, quando na verdade defender que houvesse uma pluralidade de acesso, que a pessoa pudesse, se ela está numa casa de origem religiosa católica, é bastante provável que vá ter uma cruz lá nessa casa, porque essa é uma referência católica. Agora, a gente permitir, se esse sujeito é evangélico ou espírita, que ele possa praticar a sua fé, que ele possa praticar, ou ateu, que não queira praticar nada. Ele acredite na recuperação dele. Exato. Os agnósticos aí mais tendenciosos a outro pensamento, que a gente, promovendo esse respeito, a gente aumenta a chance da pessoa conseguir. Então, o grande lance de ter defendido, vamos garantir, a gente chamou de atividade alternativa à espiritualidade. Nós não estamos dizendo que há proselitismo em todos os lugares. Nós estamos defendendo não tem necessidade de ter proselitismo. Exato. Você pode ter uma excelente casa de origem católica, como é o Instituto Padre Haroldo, e o Padre Haroldo foi uma grande referência para todos nós, né? O Padre Haroldo abriu uma porta muito importante para os anônimos no Brasil, acho que até pela questão do idioma, hoje mais comum, mas à época não era tanta gente assim que tinha inglês, que a gente possa encontrar então nesse recurso da espiritualidade. Eu quero até sugerir no canal do YouTube da FEBRAC, a gente tem 2 momentos que a gente leva uma psicóloga e depois um médico para falar sobre espiritualidade, e ambos vão muito nesse caminho de entender que não é uma discussão para nós se funciona ou não, seguramente funciona para algumas pessoas. E aquelas pessoas que não conseguem encontrar esse benefício não precisam ficar desassistidas como se a gente tivesse só isso para oferecer, né? Até porque a porta da comunidade terapêutica é aberta. Né? Exato. Quando a gente pega lá a essência do De Leon, as comunidades terapêuticas, gente, elas são abertas, as pessoas vão espontaneamente, né? Ninguém fica trancafiado lá dentro, né? E eu acho que é interessante isso que o Lucas coloca, né, da origem do Padre Haroldo, né? Ele realmente acho que nos ensinou muito e nos ensina até hoje. Tem até um vídeo muito interessante que depois a produção vai colocar o link aqui, que conta a história de vida do Padre Haroldo. Ele realmente foi um marco nas nossas vidas. E o que ele pregava? Amor. Numa época em que essas pessoas estavam marginalizadas, desassistidas, ele começou a acolher essas pessoas, literalmente dando o básico, segurança, moradia, alimentação, ouvia, conversava, né, sem julgamento. Ele queria ajudar essas pessoas por amor, né? Então é assim que nascem as comunidades terapêuticas no Brasil. E as pessoas perdem um pouco essa noção. Vamos encontrar comunidades terapêuticas que não seguem preceitos técnicos? É uma realidade, né, Lucas? Acho que por isso que existem associações, federações como a FEBRACT, para fiscalizar, uma vez que a gente não tem uma legislação vigente. Mas a ideia é oferecer tratamento de qualidade, né? E eu trago um link, né, desse momento que a gente viveu, especialmente aqui em São Paulo, porque nós conseguimos por alguns anos nos aproximar ainda mais das comunidades por estar na gestão de uma política de drogas que funcionou financiada pelo Estado. E o que a gente encontrou nas instituições muitas vezes foi uma carência técnica e não uma falha moral ou um grupo de pessoas mal intencionados. Nós visitamos boas comunidades terapêuticas que não conheciam boas práticas, que não conheciam práticas baseadas em evidência. Então, o papel de conseguir auxiliar um serviço a se desenvolver melhora muito aquilo que está sendo oferecido para as pessoas. E hoje, para nós,
eu digo para nós psicólogos, mas para nós desse segmento, está muito claro, Neliana, que o que aconteceu lá atrás, que uma pessoa ia direto para uma comunidade terapêutica, a gente viu isso muitas vezes, porque não existiam outros recursos. Então, quando a gente olha, vou trazer o caso da Sol em Rio Preto, por estar vice-presidente, conhecer um pouquinho melhor o fluxo. Quando uma pessoa nos procura e a gente diz, olha, você precisa ir para a rede, você precisa ir lá para o CAPS-AD. Vou fazer triagem? Não, você vai fazer um tratamento. Isso. E se no seu tratamento couber um projeto em comunidade terapêutica, a gente é um recurso. E esse processo da gente reconhecer a nossa limitação passa, como a gente vinha falando, pela espiritualidade e as defesas que nós fizemos ao longo do tempo. O Código de Ética da FEBRACT traz isso desde a sua primeira versão, apreciada à época pelo Monsenhor O'Brien, da WFTC, que fosse respeitado nos indivíduos, tal qual faz a nossa Constituição, o direito de exercer a sua prática religiosa, como ela é, como essa pessoa quer, e a gente pode ter um contínuo de estratégias que torna isso possível. Não obrigar a pessoa a participar de nenhum culto que não seja da sua preferência, garantir atividades alternativas para aqueles que não querem, estabelecer etapas no programa que a pessoa possa acessar a sua religião de preferência, que são todos fatores de proteção para esse indivíduo alcançar a sua reinserção social. Exato. Um dado importante também, né, nos casos mais crônicos, mais severos, a gente vê o estreitamento do repertório e a pessoa perde a capacidade de organizar as atividades de vida diária. A comunidade entra ajudando, inclusive, nesse sentido. Tem horário para acordar, tem horário para dormir, tem o horário do almoço, do jantar. Né? Fala um pouco sobre isso, Lucas, porque eu acho que isso é importante. Né? Muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas a pessoa vai ser interna e vai ficar arrumando a cama, vai ficar fazendo isso. Tem uma finalidade terapêutica. Exato. Que importante a gente resgatar, né? Que é como realmente a gente acredita que promover um ambiente mais equilibrado, promover um ambiente melhor regulado, promover um ambiente onde a pessoa consiga estabelecer uma rotina, nos mais diferentes casos, contribuem para a pessoa melhorar a sua capacidade de se auto-organizar, melhorar a sua psicoeducação, melhorar a conscientização que ela precisa ter sobre a mudança, e as comunidades terapêuticas são muito precisas, como a gente vem dizendo, para alguns tipos de pessoa, para alguns momentos da vida daquele usuário. Então, quando a gente recebe, né, uma pessoa e numa entrevista inicial a gente identifica aí 4, 5, às vezes 6 sintomas de tamanha desorganização que essa pessoa vem enfrentando, e ela pode encontrar na comunidade terapêutica um espaço onde ela mora por um tempo, ela recebe um suporte técnico mais intenso, mais presente, um ambiente que favorece que haja essa mudança. A gente aumenta muito exponencialmente a possibilidade dessa pessoa conseguir ficar bem. E posso até dizer que nós não estamos falando aqui apenas dessa pessoa parar de usar droga, e bastante de como essa pessoa pode viver, das coisas que ela pode fazer, os potenciais que ela pode explorar, né, Liliana? Promoção de vida e promoção de saúde. Né? Em essência é isso, promoção de vida e promoção de saúde. Agora, tem um outro mito também que gera muita dúvida, né? Como que você colocaria a diferença entre as clínicas e as comunidades terapêuticas, Lucas? Porque eu acho que esse é um ponto importante também. É de fato um ponto importantíssimo para a gente conversar. De base inicial, nós precisamos determinar que quando a gente fala de comunidade terapêutica no Brasil, nós estamos falando de espaços exclusivamente voluntários. Um espaço onde é o próprio indivíduo que decide sobre ir para o tratamento. Espontaneamente. Então, espontaneamente. Ele procura um profissional, ele recebe o encaminhamento a partir do seu desejo, da vontade da própria pessoa. Nós não estamos dizendo que não tem pessoas que vão precisar de outras intervenções. Tem sim, pessoas que vão precisar, inclusive, de uma intervenção judicial ou médica, no caso de uma internação involuntária, psiquiátrica, e outros serviços vão se estruturar para atender essa demanda. Então nós precisamos fazer essa distinção para saber do que nós estamos falando. Tem comunidade terapêutica boa e tem comunidade terapêutica com prática disruptiva. Sim. Igual a gente tem hospital psiquiátrico bom e hospitais que funcionam em lógica manicomial. E a nossa defesa precisa ser da qualidade da intervenção.
nós não estamos defendendo comunidade terapêutica, nós estamos defendendo que a comunidade terapêutica funcione de uma maneira que alcance aquelas pessoas. E a distinção entre comunidade terapêutica e clínica precisa alcançar um outro ponto que, na minha leitura, na minha impressão pessoal desse processo, começa logo após a reforma psiquiátrica. Porque quando a gente sabiamente, né, que bom que nós interrompemos Sim. aquela prática enquanto sociedade, Sim. quando a gente interrompe as internações sem, no caso do Brasil, já possuir uma rede substitutiva, a gente foi um pouco na contramão do Basaglia, a gente parou de internar as pessoas e deshospitalizou as pessoas sem constituir uma rede substitutiva. Produziu-se uma demanda de pessoas que requeriam uma internação. E aí nós não podemos dar outro nome. O mercado respondeu a essa demanda. Sim. O mercado passou a oferecer internações involuntárias. Mas cabe o destaque, eu até podemos organizar para que a produção deixe um link de uma excelente nota técnica produzida pelo governo federal no ano passado, do qual participaram agentes do Ministério Público Federal, Vigilância Sanitária, representantes das instituições, em que nós pudemos estruturar, inclusive com o Conselho de Medicina, uma diferenciação bastante clara do tipo de intervenção, do tipo de estrutura de RH que precisa desses espaços e do alcance que cada internação pode fazer e pode ter para que a gente, de novo, alcance práticas baseadas em evidências, oferecer aquilo que cabe na vida daquela pessoa. É ótimo te ouvir. Eu acho que esse programa está sendo muito esclarecedor, porque as pessoas têm muitos mitos e preconceitos em relação à comunidade terapêutica, e eu acho que você que está nos assistindo está podendo ver que é um processo todo pensado e estruturado, cientificamente falando, e é responsável e recupera muita gente, muita gente. Então, assim, sempre falo, transtorno por uso de substâncias é complexo, é uma doença, é um cliente difícil, e não adianta que não é só um único tratamento que vai resolver, você tem que ter vários tipos de tratamento e tem espaço para todo mundo, né, Lucas? Estamos falando sobre comunidades terapêuticas, e eu acho que é importante mostrar também por que você afirma, né, por que nós da área afirmamos que a comunidade terapêutica funciona, é um tratamento que tem o seu lugar, né, no transtorno de uso de substâncias. Quais as evidências científicas, Lucas? Que excelente provocação essa, né, Neliana? Eu não posso deixar de citar que a gente tem ao longo da história, desde o Maxwell Jones, mas notadamente no George de Leon, um grande compilador de estudos e de informação sobre o funcionamento das comunidades terapêuticas. Mas, de fato, não ter tido no Brasil por um tempo alguém que se dispusesse a fazer isso nos deixava um pouco de mãos atadas e com a ideia de que comunidade terapêutica vocês estão falando. E nós vivemos no Brasil, primeiro eu vou destacar a pesquisa do Pablo Kurlander, que começou lá com a sua tese de mestrado e depois de doutorado na Unesp, né? O Pablo é uma pessoa próxima do Bertolotti, e que trouxe um olhar bastante acadêmico sobre como sistematizar entrevistas que pudessem indicar o que faz as pessoas ficarem ou abandonar um tratamento no seu primeiro momento, e depois que estratégias que a gente podia olhar para essa prevenção do abandono. Eu vou alcançar a vivência que nós tivemos aqui no estado de São Paulo, porque foi daí que começou o processo que eu citei aí do estudo da Kátia Izukawa, com a supervisão da Clarice, nós participamos, eu, Pablo, Ronaldo, que foi justamente a gente entender o que acontecia com as pessoas que passavam nas comunidades terapêuticas. Então, quando nós começamos um primeiro ensaio do que nós chamamos de relatório de reinserção, todas as comunidades que recebiam recurso do Estado passaram a acompanhar através de 4 entrevistas que numa consultoria do PNUD a Clarice desenvolveu com a gente. Então os usuários passaram a receber uma atividade de cadastro, uma entrevista inicial, uma entrevista de andamento e uma entrevista de saída. Então nós pudemos entender de fato quantas essas pessoas ficavam nas comunidades terapêuticas, adesão, que tipo de intervenção elas recebiam enquanto elas estavam lá e para onde elas iam depois que elas saíam das comunidades terapêuticas. Então nós conseguimos
Nós não estamos falando de ciência ainda, porque nós estamos no levantamento de dados, uma parte da ciência, sem dúvida, né? Não estamos falando de garantia científica. Você está falando de nomes importantes, né? Bertolotti, Ronaldo Laranjeira, são acadêmicos importantes. Importantes, obrigado. Né? O Bertolotti é um epidemiologista de mão cheia, então a gente está unindo a ciência. Perfeito. E nós enxergamos lá nesse primeiro ensaio, lá em 2013, que característica de público a gente atendia. Então, quando nós pudemos perceber que o nosso público era em sua maioria de pessoas sem qualificação profissional, que era em sua maioria de pessoas com baixa escolaridade, sem referência de moradia, sem referência de trabalho, nós percebemos que nós estávamos diante de um problema eminentemente social. Então, a comunidade terapêutica alcançar o que a gente chama de PAS, de PTS, de PIA, um pouco em cada lugar, mas essa capacidade do que a pessoa recebe estar em consonância com aquilo que ela precisa. Nós conseguimos ofertar melhor aquilo que a comunidade terapêutica tinha. Então, entender que qualificação profissional não é para todas as pessoas, porque tem pessoas que já vêm para a comunidade com qualificação profissional. Agora, aquele que não tem, de fato, quando da saída da comunidade, iria enfrentar um problema para como conseguir um emprego, como conseguir uma moradia. Então, eu diria que esses últimos 10 anos, especialmente, fizeram com que a gente pudesse propor um modelo de comunidade terapêutica mais alinhado à realidade da dependência na atualidade, à realidade desse público na atualidade. Eu não quero me perder muito aqui, porque seria uma conversa mais longa, mas desde práticas ligadas à garantia de direitos humanos, então das pessoas poderem falar com as suas famílias, acessarem meios de telecomunicação, acessar a internet, né, tão necessário no tempo atual, até a pessoa ter direito de acessar recursos que estão disponíveis no território. Então a pessoa poder frequentar um grupo de NA, poder frequentar o seu próprio psicólogo. Esse jeito Isso é bárbaro, porque você vai trabalhar na reinserção da pessoa. Perfeito. Então, esse jeito de fazer a comunidade terapêutica, que talvez até pareceu um pouco futurista quando a gente começou a discutir, foi permitindo que a gente conseguisse entender melhor como a gente podia aumentar a média de permanência, porque é evidente que as pessoas que vão embora nos primeiros 30 dias, elas têm muito menos chance de ficar bem do que aquelas que ficam submetidas a mais tempo no tratamento. Isso nem é na comunidade terapêutica, é em qualquer tratamento, né? Alguém que vai 2 vezes no psicólogo tem baixíssima chance de controlar a ansiedade. Então, nós conseguimos melhorar as práticas que eram oferecidas para as instituições e alinhando uma defesa de uma metodologia de comunidade terapêutica alinhada a bons resultados. Eu posso até destacar, embora não seja tão aprofundado na qualidade dos resultados do acolhimento, a pesquisa que o governo federal encomendou com a Universidade Federal de Minas Gerais, através de um núcleo de vulnerabilidades, né? Essa é de fato uma importante pesquisa. A Universidade Federal de Minas Gerais, ela visitou todas as 500, a amostra é um pouquinho maior do que 500, mas ela realizou mais de 500 visitas nas comunidades terapêuticas, encontrando uma estrutura que o relatório traz muito clara de quanto a gente está falando da presença de profissional, de quanto a gente está falando da percepção do usuário nesse serviço. É muito rico a gente conseguir entender que foi ouvida a pessoa que está em acolhimento. Então, quando você tem uma pesquisa que a maioria das pessoas que estão em acolhimento reconhecem aquele serviço, não trazem queixa sobre aquele serviço, a gente sai um pouco dessa coisa de dizer, é o Lucas e a Neliana que gostam de comunidade. Eles falam assim porque eles gostam. Não. É a necessidade que a pessoa tem naquele momento, né, Neliana? Eu acho que documentos como esse embasam, né, o que é uma prática baseada em evidência e o resultado. Agora, eu fico pensando para aquele que nos assiste, né, Lucas, como é que a gente pode definir um perfil, por exemplo, ilustra com casos práticos, né, na tua prática, né, qual é o perfil que se adapta à comunidade terapêutica? Essa é uma pergunta, acho que até mais profunda do que o tempo vai permitir a gente responder, porque tem uma influência muito grande na oferta que vem sendo feita. Como faz muito tempo que a mesma comunidade terapêutica vem ofertando programas gratuitos,
com encaminhamentos do SUS, a gente foi definindo um perfil dessas comunidades terapêuticas que recebem recurso público de atender uma vulnerabilidade econômica que esses indivíduos têm. E isso é até um pouco problemático na minha leitura, e acho que a minha leitura é boa para esse sentido, porque a gente traz demandas que algumas vezes nós nem somos capazes de resolver e talvez nem seja responsabilidade da comunidade terapêutica, o tema da moradia, por exemplo, ou da própria pobreza. Então, embora tenha, né, nas comunidades terapêuticas que recebem recurso público uma característica de um público mais desfavorecido economicamente, eu não diria que nós podemos definir essa como sendo a característica de encaminhamento para a comunidade terapêutica. Porque bastante mais a gente encontra indivíduos que não conseguem reorganizar suas vidas em tratamentos ambulatoriais. Exato. Então o sujeito está com um excelente psiquiatra, com uma excelente psicóloga, com uma referência familiar, o cara tem trabalho, mas não consegue melhorar. Não consegue. Ele passa uma semana, 2, 3... não consegue melhorar o uso, não consegue melhorar a convivência com a família. Então, poder contar com um espaço protegido, esse talvez seja a nossa primeira característica. A pessoa requer um espaço diferente do que ela vive para conseguir se estabilizar. E esse espaço que ela vive, às vezes é a rua, às vezes é a própria casa, às vezes é um hotel para o qual a pessoa se destinou para manter aquele uso, né, Neliana? Então, esse seja... óbvio, né? Um indivíduo com transtorno por uso de substâncias importante, um transtorno por uso de substâncias que na grande maioria dos casos vai ali de intermediário para grave, né? Casos leves não vão demandar comunidade terapêutica, que tenha sido submetido a outras intervenções. Esse é um critério base para a gente pensar. Isso não dá para alguém que não tentou nada ir para uma comunidade terapêutica, porque de fato... desculpa a linguagem do senso comum, mas a gente queima etapas. Se a gente faz isso, a gente perde a chance dessa pessoa ficar bem em outro recurso. E eu colocaria ainda a importância que a comunidade terapêutica tem de conectar essa pessoa com outras realidades. Então, o sujeito que vive mais intensamente uma cultura de recuperação, ele fica mais aberto para estratégias que vão ser protetivas para ele. Tal qual as etapas do processo da mudança, que a gente por algum tempo defendeu, né, Liliana? A pessoa vai alcançando, através da comunidade, um potencial de viver outras estratégias. Você sabe que você vai falando e passa um filme, né? Quando a gente tem muita quilometragem rodada, né? Eu trabalhei por muitos anos com familiares no Jardim Ângela, que é uma situação muito vulnerável, né? E uma das famílias, uma moça jovem, tinha 3 filhos, ela sofria muita violência do marido, quadro depressivo grave, estava em tratamento lá com a gente, mas não conseguia parar de beber, era vítima de violência, ela, os filhos, e assim, era uma situação que se perpetuava. Psiquiatra, psicólogo, grupo, enfim, aceita ir para uma comunidade terapêutica. E os meus filhos, a gente vai organizar a situação dos filhos, conseguimos, né, os cuidados para os filhos. Essa moça ficou 6 meses numa comunidade terapêutica. Ela saiu de lá outra pessoa. Ela conseguiu se desvencilhar desse agressor, ela conseguiu um trabalho, ela mudou de moradia. Por quê? Porque ela não tinha condições. Então, eu acho que assim, dar condições para a pessoa resolver a vida dela. Eu acho que isso é importante. Agora, dentro dessa ótica, né, acho que tem um ponto que eu gostaria de ressaltar, que é o código de ética, né, Lucas? Pode falar um pouquinho pra gente do código de ética das comunidades terapêuticas? Posso, Neliana, obrigada por essa oportunidade. O código de ética que começou através da FEBRACT, os seus ensaios entre 90 e 95, em 95 a sua primeira publicação, hoje está na 8ª edição, eu estou em posse aqui, vocês conseguem encontrar através do QR Code, das páginas da FEBRACT, esse material disponível em português, inglês e em espanhol. Nós estamos na 8ª edição, que foi agora homologada junto à 29ª Conferência Mundial que aconteceu no Brasil. Ótimo. Tem até uma ótima apreciação aqui da Rimena Kaulowski, da OEA-CICAD, que é uma técnica importante aqui no cenário da política de drogas das Américas. O Código de Ética da FEBRACT
primeiro por uma questão histórica, como nós já dissemos hoje, né, ele começou em 95 e a legislação brasileira em 2001. Então o Código de Ética da FEBRACT foi por bastante tempo a nossa única referência de como deveria funcionar uma comunidade terapêutica no Brasil. A apropriação dos estudos que nós fizemos, né? A FEBRACT está composta hoje por um conselho deliberativo que tem representantes em 16 estados, nós somos 30 representantes em 16 estados, e é através desse conselho que sai a nossa produção técnica e teórica. O Código de Ética da FEBRACT hoje está estruturado nos eixos que baseiam a garantia e promoção de direitos humanos, a oferta de um serviço técnico e eticamente estruturado e um programa que garanta a possibilidade de reinserção social. Então, quando a gente olha para o Código de Ética, a gente pode ver, como disse hoje uma palestrante lá no Seminário Internacional, o jeito certo de fazer uma comunidade terapêutica. E eu não quero que a minha fala e a nossa conversa pareça que esse jeito certo é nosso. Talvez nós sejamos, sim, guardiães desse modelo, mas essa é uma referência que é pública, é uma referência que é internacional. Construída, exatamente, ao longo de muitos anos, muitos profissionais, muitas associações, como a própria ABAD, que participou aí de tantos eventos ao longo desse tempo com a FEBRACT. Perfeito, ótimo. Lucas, ficaria muito mais tempo aqui conversando com você, foi ótimo, acho que foi muito esclarecedora a tua participação aqui, e sempre no final do programa nós abrimos espaço para que você possa transmitir uma mensagem para aqueles que nos ouvem. Legal. Obrigada por essa oportunidade, Neliana, obrigada a chance de estar aqui, e a mensagem que eu gostaria de deixar é que talvez nós, como seres humanos, devamos nos firmar ao compromisso de cada vez mais conseguir garantir estratégias para que as pessoas possam viver com dignidade. Abordagens como a psiquiatria, a psicologia e a própria comunidade terapêutica são exponenciais do desenvolvimento da sociedade. Então nós, enquanto profissionais, temos uma grande chance de transformar a realidade social através da transformação da vida das pessoas, dos seus familiares e dos seus profissionais. Então, recebendo o convite que o Padre Haroldo nos fez, né, para que fizéssemos tudo com medo de nada, só amor, eu trago o complemento de que todas as nossas ações possam ser baseadas e orientadas pela ética e pela promoção dos direitos humanos. Muito obrigada, Lucas. Obrigada de coração. Muito bom ter você aqui. E o programa Novo Mundo Convida sempre traz para você informação de qualidade para que você possa se informar e tomar as melhores decisões para a sua vida. É esse o nosso propósito, é o propósito do nosso programa. Fica com a gente. Muito obrigada.